Eu sou Leandro Viana e chegamos ao final da segunda temporada de Ruptura, que eu gostei muito, por sinal. Isso vai dos mistérios, também de se aprofundar na complexidade de cada personagem, assim, a gente vê o quão diferente e também semelhantes os internos e os externos são. Então assim, ó, muito obrigado a todos que acompanharam aqui as nossas análises semanais por essas 9, 10 semanas. Eu errei muitas teorias, tá? Mas acertei muitas outras aí, como por exemplo, lá no primeiro episódio salientei que a gente estava vendo ali alguma 25ª versão da Gemma, quando apareceu aquela imagem, né, do Cold Harbor, tinha o Build 25 lá naquele arquivo. Também falei que seria sensacional ver um Mark em um grande dilema ali entre salvar Halle ou Gemma. Na verdade, eu achei essa escolha de Sofia dessa cena final aqui perfeita. E só para garantir aqui, ó, a tua presença até o final deste vídeo, resumindo, Cold Harbor era sobre testar e garantir que a ruptura é segura. Que a Gemma ela não sentiria nada revivendo o momento mais traumático da sua vida ali, né? Que foi o aborto espontâneo. Só que pensa comigo. Talvez o pessoal da Lumon entendeu errado, achando que o Mark ele estava refinando a Gemma, quando na verdade foi ao contrário, meus queridos. Talvez o chip do Mark seja a peça fundamental, a peça mais valiosa para Lumon. Talvez aquele refinamento tenha tornado o Mark especial, justamente porque foi o Mark, ele que passou no teste. Foi ele que deixou o maior amor da sua vida ir embora. O interno não sentia absolutamente nada pela Gemma. De todas as pessoas, foi o Mark que passou no teste e garantiu que a ruptura é segura. O Mark simplesmente conseguiu separar as emoções do externo com as emoções do interno. Então, ó, essa aqui já é a minha primeira teoria para a terceira temporada, tá? Então, com foco em cima do Mark, eu vou falar mais sobre o final aqui no vídeo, sobre muitas outras teorias. Então aqui, ó, sem enrolação, aumenta o volume, porque depois da vinheta é hora de falar de todos os detalhes desse 10º episódio de Ruptura. E o começo do episódio foi nas cabines de parto que eram usadas para que as mulheres elas se transformassem nas suas versões internas, para não sentir as dores, o trauma de ganhar um filho. E foi assim, ó, uma excelente ideia para a gente finalmente ver essa conversa entre o interno e o externo do Mark. Aliás, aqui, ó, alguém mais reparou nessa estátua estranha do Tyr grávido? Imagina, tu tá tendo um filho e tem que ficar olhando para um negócio desses. Mas enfim, achei genial essa ideia das duas versões terem que, trabalhar juntas. Só que isso, gurizada, só vai beneficiar o Mark externo. O interno, ele tem os seus próprios sonhos, desejos, e pedir para expor a Lumon e fechar a empresa é a mesma coisa que mandar matar todos os internos. E o momento que eu vi que o Mark externo, assim, ó, ferrou com tudo, foi quando tentou comparar o seu amor pela Gemma com o amor do interno pela Halle. Tipo assim, ó, tu tem uma quedinha pela Halle, o que eu tenho aqui é um amor real, tá, né? Isso só provou que lá no fundo o Mark externo, ele não se importa realmente com os detalhes da vida do interno, assim, ou com os sentimentos dele. E digo mais, o Mark sabe muito bem que ele odeia quando as pessoas erram o nome da sua amada. Vamos lembrar do episódio lá que a Helena chamou a Gemma de Hannah, e ele ficou putaço. Então assim, ó, quando o Mark ele chamou a Halle de Helene, mano, ali a merda tava feita. O Mark externo realmente subestimou os sentimentos do seu interno, né? Ninguém pode ali medir o amor, né? Ele simplesmente falou isso, que o amor que ele sentia era maior. Então, aliás, ó, um parênteses aqui, cara, as nuances, as expressões do Adam Scott interpretando ali os dois Marks, mano, assim, ó, sensacional assim, nesse episódio. É mais um ator que precisa concorrer ao Emmy esse ano. E também tem aqui, ó, que salientar o esquema de cores. Enquanto o externo fica naquela noite fria, com a cor azul, o interno ele é marcado ali pelo brilho vermelho quente do fogo dentro da cabine.
E tivemos a confirmação aí, que eu já vinha dizendo nos vídeos, que os números nela do refinamento eram sim as emoções da Gemma. E com base nessa conexão, ele definia ali os temperamentos da mente da Gemma. Ele moderava o estado emocional. Só que a razão exata do maior objetivo da Lumon, assim, por trás dessa experiência, pô, ainda é um mistério. Mas eu acredito que o caminho é que a Lumon enxerga, assim, uma forma lucrativa de ter várias versões internas de uma única pessoa. E claro que eu nunca vou descartar aqui as teorias malucas sobre, por exemplo, a volta do Kier e tudo mais. E agora, meus queridos, antes de continuar, se tu chegou até esse momento, pô, não custa nada. Dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Tudo isso vai ajudar muito, mas muito o Nerdverso. Lembrando que a última pessoa que não curtiu o vídeo, ela ficou 3 semanas conversando ali através de uma filmadora com o seu interno. Já a Hayley, meus queridos, ela disse algo assim que estava entalado na minha garganta há tempos e tempos e tempos. Falou que o velho Egan, pô, é o cara mais estranho do mundo ali. Mas tivemos muitas confirmações, como por exemplo, Jaime Egan revelando ali que não ama a Helena, mas ele gosta da Hayley, justamente porque enxerga Kier nela. Cara, é a pessoa mais insensível da história, né? O velho ainda confirmou aquela teoria que sim, pô, ele é um filho da puta que engravidou aí várias mulheres, como se, sei lá, ele estivesse procurando o filho perfeito e mesmo assim nunca viu Kier nos filhos. E volto a dizer, não duvido que aquela clínica de fertilização fosse usada para engravidar mulheres através do esperma desse velho maldito aí. Mas assim, ó, algo que eu achei legal foi a conversa do Mark interno com a Hayley sobre ali o Equador, né? E de novo, cara, eu vejo uma baita metáfora, uma metáfora foda aqui. Para quem faltou nas aulas de geografia, a linha do Equador, ela separa o planeta nos hemisférios norte e sul, né? E vamos lembrar que a Hayley falou pro Mark, te vejo no Equador. E eles só foram se reencontrar no episódio lá no final, sabe? Quando o Mark, ele tava naquela indecisão de passar pela porta ou não ali, né? Pra ir embora com a Gemma. A porta que era tipo uma linha entre o interno e o externo. Então, pô, achei muito bonito, assim, essa sutileza do roteiro. E claro, agora o Mark e a Hayley têm uma piadinha interna, falar do Equador, que pode ser usada para ele saber se é a Helena ou não mentindo, né? Já o Dylan, meus queridos, eu gostei demais, porque assim como o Mark, ele também, né, rolou uma conversa entre o interno e o externo, só que por meio da carta de demissão. E em primeiro lugar, aqui, ó, mano, o milkshake, dando a corridinha para fora da sala, com o medo, né, que talvez estaria atrasado para sua grande performance, apresentação, nossa, demais. Já falo mais sobre isso, tá? Porque a carta começa ali com um grande foda-se, o Dylan externo está putaço com essa história aí de dar em cima da mulher dele, mesmo que seja ele mesmo, né? E depois o Dylan, ele vai usar essa mesma frase lá no final, mandando um grande foda-se pro milkshake, quando o Milk estava tentando sair do banheiro ali. Mas voltando para a cena da carta, é reconfortante o Dylan dizer que entende ele, né? Porque a Gretchen, ela é a melhor, ela é perfeita. E ainda diz que espera que um dia ela veja ele, o Dylan externo, do mesmo jeito que ela estava ali adorando ver a sua versão interna. Nossa, muito lindo isso. Não é só uma carta para o Dylan não se demitir, é tipo para ele não cometer suicídio, né? Sair da Lumon é matar sua versão interna. Só que, gurizada, quando o Mark finaliza o Cold Harbor, a gente tem algo insano. Começando ali pelo discurso do Milkshake ao lado daquele animatrônico do Kier Egan, o boneco falando mal das palavras grandes do Milkshake e tomando uma invertida, né? Pô, falou que aquela estátua era 13 centímetros mais altas que o verdadeiro Kier Egan. Cara, eu adoro que o Milkshake não tá mais levando desaforo pra casa. Mas enfim, o melhor de tudo foi essa fanfarra aí, é banda entrando, é coreografia, todo aquele show, sério assim, ó, a atuação do ator, do Tramel Tillman, mano, que dança foi aquela? Se ele no mínimo não estiver entre os indicados lá no Emmy de melhor ator coadjuvante, cara, assim, ó, é indignação extrema, é pra se revoltar mesmo. E sim, eu me pergunto por que diabos
existe na Lumon um departamento de coreografia e animação, sei lá, né? Enfim, já as cabras tivemos uma resposta aqui, né? Não tem nada a ver com clonagem, esquece, né? É só um sacrifício para Kier. E pelo visto, mano, isso aconteceu aí muitas e muitas outras vezes, porque a Lorne, ela questiona quantas vezes vai precisar fazer aquele esquema ali. Talvez as cabras são sacrificadas para comemorar assim, a conclusão de projetos importantes. Logo, pode existir muitas outras vítimas como a Gemma. O Drummond disse, né, que a cabra ela ia guiar ali o espírito da Gemma até a porta do Kier. Olha que loucura saber disso, assim. E com a Lorne, ela sendo a chefe do departamento lá de animais, né, ela também é responsável por matar eles, né? E, cara, hoje faz sentido o episódio que o Mark, ele faz aquele discurso encorajando que os trabalhadores, eles se voltassem lá contra os chefes opressores, sabe? E é isso que a Lorne faz neste episódio. Só que daí, né, ali o episódio vira algo que eu nunca esperava, que é uma luta com muito sangue entre Sr. Drummond, o Mark e a Lorne. E eu aqui, ó, Leandro, como um grande fã de Game of Thrones, eu só ficava pensando, né, em duas coisas aqui. Primeiro, ver a atriz, né, a Gwendoline Christie ali, espancando o Drummond. Cara, isso aí foi pra relembrar ali o papel dela como Brienne, velho. É isso que a Brienne faria lá com um cão de caça, por exemplo. E depois, quando o Sr. Drummond ele caiu morto no elevador, ele ficou ali segurando a porta para o Mark, cara, eu lembrei do nosso querido Hodor, que segurou a porta lá em Game of Thrones. E eu te juro, né, que eu até vejo assim semelhanças entre os dois atores. Mas beleza, beleza. Eu acredito que o momento que todo mundo surtou, cara, essa cena foi 10 de 10, foi cinema. O Mark estava no elevador quando o interno vira o externo. Ele puxa o gatilho e dá um tiro no Sr. Drummond e daí é sangue pra tudo que é lado. Cara, eu gritei nessa hora. Lembrei até do filme do Tarantino, Pulp Fiction, quando o John Travolta lá dá um tiro acidental no magrão que tava ali no banco de trás do carro. Quem é que viu o filme? Alguém mais pensou? Comenta aí. Mas antes de falar do final, deixa eu aproveitar aqui para fazer um convite para todos vocês para participarem do nosso Clube Nerdverso, tá? Em primeiro lugar, vocês ajudam a gente aqui a manter a qualidade do canal, mas os membros têm muitos benefícios, né? A gente tem o nosso grupo do Whats, quem quiser entrar para falar todo dia de séries, filmes. Os membros também todo mês concorrem a um grande prêmio aí, também tem sorteios de ingresso, tá, pessoal? Também pode participar de podcast, o nome de quem faz parte do Clube Nerdverso, né, de quem acredita no projeto, sempre aparece aqui do ladinho, então muito obrigado a todos vocês. E eu vou deixar na descrição deste vídeo aí o link para quem quiser fazer parte do clube também. Então, bora lá, gurizada! Como eu mencionei, então, a sala de Cold Harbor era o último estágio, era o desapego emocional ali. Cold Harbor, teoricamente, é ali a quebra do elo, né, entre o interno e o externo. A Gemma, pô, colocou as roupas do último dia que viu o Mark e ainda teve que desmontar o berço do bebê, né, que vai remeter àquele aborto espontâneo que ela sofreu. E pela Lumon saber de tudo isso, mano, poder esse trauma gigantesco do berço, dá a entender que sim, eles podem estar monitorando o casal desde a doação de sangue, lá como mencionei nos vídeos passados. É tudo que eu já falei anteriormente, quem quiser pode ir lá nos vídeos. Só que o Mark, o humano, apareceu naquela sala e a Gemma, ela escolher sair com ele, ao invés de continuar fazendo ali o que foi ordenado, né? Mostra que o Cold Harbor foi um fracasso. E essa situação, mano, fez pela primeira vez eu ver o Jaime Egan, o velho ali, tendo uma reação que parece que ele é um ser humano e não, sei lá, uma estátua que a gente encontra no Museu de Cera, sabe? Que fica só por ele falar um monte de merda aleatória. Então, algo interessante pra gente pensar é também o Dr. Mauer, ele gritando pro Mark e pra Gemma que tudo isso que eles estavam fazendo ali iria fazer que todos morressem, né? Mano, o Mauer não me parece alguém que se importa com os internos, do tipo assim, a Lumon ser exposta, fechar as portas e todos os internos vão morrer, né? Ele me passa muito mais uma imagem de que se preocupa com a própria vida, de que ele é um devoto do Kier Egan. Então assim, ó,
Ou o Jaime, ele faria uma queima de arquivo com todos os funcionários, né, para não sujar o nome da empresa, ou matar todos eles seja uma forma de estar relacionado com o que realmente a pesquisa quer fazer, e voltamos para as teorias loucas, que talvez exista essa ideia de que Kieran e os fundadores ainda estão vivos de algum jeito. Mas enfim, vamos para o final, porque depois de anos presa, sendo torturada, a Gemma foi salva pelo seu marido, para 5 minutinhos depois ver ele fugindo ali com a CEO da empresa que fez isso com ela, mano. Isso é algo horrível só de a gente parar para pensar, sabe? Ó, isso só aconteceu também por causa do discurso lá do marco externo, sabe? E, cara, eu entendo o marco interno. Não tem como tu achar a integração algo bom, né? Se todos os teus amigos, assim, a mulher que ele ama, não vão fazer parte dessa tua nova vida. Tu tem que ser muito altruísta para sair por aquela porta e desistir de tudo que tu viveu ali. Mesmo que não exista um futuro, ficar dentro da Lumon, cara, é teu instinto de sobrevivência. Então, passar alguns minutos a mais com a Halle faz sentido, mesmo que a Lumon venham a matar esse interno depois, sabe? Ele quer aproveitar aquelas últimas migalhas. Então, ele sim fez a parte do acordo, salvou a Gemma, e vocês podem estar se perguntando, né? Para onde diabos eles estão correndo agora? E com base na expressão do Mark e da Halle, eles estão pensando a mesma coisa que vocês, tá? Cara, eu gostei muito desse final. Pra mim faz total sentido a Halle. Ela foi a primeira paixão do Mark interno. Pô, quem nunca aqui que achava que o primeiro amor seria eterno? Então assim, ó, para encerrar o vídeo, quero filosofar um pouquinho sobre a terceira temporada, e eu enxergo a Gemma, ela tendo mais protagonismo, com uma união talvez dela com a Devon, o Rickon, a Cobell, e dessa vez o plano vai ser tirar o Mark de dentro da Lumon. Só que eu não consigo confiar 100% na Cobell. Eu ainda acho que ela tem algumas segundas intenções, talvez, de querer pegar o chip da Gemma, né? Desse chip talvez ser mais poderoso ali e ela poder trabalhar de alguma outra forma. Ou a gente pode ver sim a Lumon sendo exposta e ver um trabalho assim de como uma revolta pública funciona contra a empresa. Daí a série pode ir para um caminho do debate moral e de impedir a Lumon assim, de partir para a próxima estratégia depois de falhar ali com Cold Harbor. Porque com certeza, pô, a Lumon deve ter advogados que podem contornar, podem abafar a situação da Gemma ter aparecido novamente. E como eu disse no começo do vídeo lá, o Mark, ele pode ser o grande experimento que o Jaime Egan queria fazer. Ele conseguiu jogar fora as emoções do externo e escolheu ficar na Lumon, na sua vida de interno, enquanto a Gemma, ela preferiu sair da sala do Cold Harbor. Aliás, né, a gente ficou sabendo aí que o Jaime Egan, ele enxerga na Halle a imagem do Kier, né? Ele quer a Helena morta, então podemos ter Jaime Egan um aliado ao Mark interno. Talvez todos ali, incluindo até o Dylan, né? Talvez eles precisem apoiar o velho Egan em troca das próprias vidas, cara. Isso é algo egoísta? Claro que sim, mas eu não consigo falar assim que eles tão errado assim nessa decisão, né? Talvez a gente veja uma versão de um Egan que admire pela primeira vez a sua filha. Imagina que louco isso. Então os internos, eles estão sim à mercê da Lumon, porque sem ela eles não vão existir. E se vocês quiserem um vídeo com teorias malucas para a terceira temporada, comentem aí que talvez, né, talvez eu faça para segunda-feira. Mas só para deixar minha nota para a segunda temporada de Ruptura, eu acredito que vai estar lá no meu top 3, top 5 de 2025. Eu estava em dúvida entre uma nota 9 a 9,5, mas pela dancinha do Milkshake, com certeza é 9,5 de 10. Mas falando sério, cara, as atuações de todos os atores foram impecáveis e aquilo. E eu sempre consigo fazer uma relação com Sandman, por exemplo, lá me parece muito uma releitura de Orfeu e da Eurídice, né? Pra quem não conhece, o Orfeu ele vai até o inferno buscar a sua amada, que morreu, e o Hades aceita isso. Desde que na volta, né, para casa, né, para Terra, o Orfeu confiasse na palavra dele e nunca olhasse para trás. Que sim, Eurídice estaria seguindo ele.
Só que o Orfeu é curioso, ele olha para trás e desse jeito ela volta para o inferno. Cara, então eu vejo assim, uma releitura nessa corporativa moderna de plano de fundo, né? Onde ela, Lumon, é o próprio Hades. E o Mark, ele olha para trás, para Helena, e assim ele perde a gema. E vale até falar dos corredores da Lumon, se a gente quiser fazer aí um paralelo com os labirintos, com o Minotauro, assim. Então sim, a gente pode lembrar dessas tragédias gregas para perceber que Ruptura, no final, sempre foi sobre uma grande história de amor. Cara, que lindo isso! Comentem aí o que acharam do episódio, assim, a nota de vocês, da temporada em si, mandem também as teorias para a terceira temporada. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast do Nerdverso, mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.